Preveste UEA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou mulher de 43 anos, sou branca, cabelos loiros, tenho estatura baixa, estou trajando calça preta e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o projeto de texto, com foco nos eixos temáticos. Isso mesmo, para muitos alunos, produzir uma redação se torna um bicho-papão, porque muitos não conseguem fazer uso de conhecimentos prévios, conhecimentos de mundo, da sua redação para embasar o seu ponto de vista. Então, hoje a nossa aula vai clarear um pouco mais, tá? Se essa for a sua dificuldade, trazer informações para dentro do seu texto de maneira estratégica. Com base nisso, você vai lembrar junto com a professora a função dos repertórios. Você já ouviu falar essa palavra? Quando fala em redação, eu tenho que produzir uma redação. Você já pensa, meu Deus, tem que trazer o tal do repertório. O que é o repertório, gente? É você fazer uso de um conhecimento que você já possui, algo que vá além dos textos motivadores, porque muitas vezes na coletânea, lá no texto motivador, já tem uma lei, já tem uma reportagem, muitas vezes um artigo, e toda a banca espera que você extrapole esse texto, trazendo justamente o teu conhecimento de história, de sociologia, de filosofia, de literatura. Então, nenhum conhecimento que você possui, ele é desprezado, mas você precisa saber selecionar esse argumento. Como assim selecionar, professora? De repente, o tema seja sobre, vamos pensar na violência sexual contra crianças no Brasil. Imagina um tema forte, polêmico. Você tem que lembrar de um repertório. E aí você tem vários repertórios. Você precisa selecionar, dentre todos esses que você tem na sua cabecinha, qual é o melhor. E relacionar com o tema. E depois organizá-lo para que o corretor consiga entender o que você quer passar através desse repertório. Você vai interpretá-lo e colocá-lo de uma maneira estratégica. O nome disso se chama autoria. Eu pegar um repertório e colocá-lo no meu texto de maneira autoral, ou seja, com as minhas palavras. Olha só, aqui eu trouxe um exemplo, tá, de uma redação da Unesp. Medicalização da vida. A quem interessa? Olha como esse aluno começou e é uma redação nota máxima da Unesp. A obra Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han tece uma crítica à exaustão da sociedade moderna, ao revelar que a alta produtividade exigida aos indivíduos traz consequências nocivas à saúde mental e física. Porém, são classificadas diversas vezes como subjetividade emocional, irregular e anormal. Essa estigmatização tem sido atrelada ao crescente fenômeno da medicalização, a qual, por meio do uso de remédios, acompanha a promessa de restaurar a normalidade dos indivíduos. Esses que, em um meio capitalista globalizado, caracterizado pela fluidez e pela rapidez, atendem quadro de angústias e ansiedade como patológicos e incompatíveis com a dinâmica odierna. Essa questão não só é interessante a grandes indústrias farmacêuticas, como também é apreciada pelos agentes farmacêuticos de controle de massas que, ao estipularem uma normalidade, aumentam os lucros e a coerção. Então, imaginem só, tudo a ver. Nós tivemos um repertório aqui, Sociedade do Cansaço. O tema era medicalização da vida.
A quem interessa? Então esse aluno começou justamente com ele, o nosso filósofo coreano Byung-Chul Han. Ele é atual, que tem tudo a ver. Imagina só, você é imposto a uma sociedade capitalista e nós estamos aí em constante produção, e essa produção excessiva, que é chamada inclusive de produtividade tóxica, resulta no cansaço, em doenças mentais e até mesmo física. Então, eu trouxe a obra, né, Sociedade do Cansaço, e ele também é autor da Sociedade da Transparência, super válida, que eu super indico para vocês fazerem leitura para utilizar na tua redação. E agora, nós vamos falar dele, né? Esse filósofo maravilhoso, super atual, tá? Ayrton Krenak, que é um dos principais intelectuais indígenas do Brasil. Gente, a banca VUNESP, em específico na redação da UEA, eles priorizam repertórios contemporâneos e, além de contemporâneos, repertórios que possam estar elencados com o tema. Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse filósofo, que hoje tem sido muito utilizado nas redações. Eu trouxe aqui Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019. Sua obra de maior repercussão, em que critica a ideia de que a humanidade é algo separado da natureza. Então, você já pode imaginar com a professora agora. Imagina só que o tema da VUNESP, tá? Do CIS, do macro, no final de 2026, seja algo referente a meio ambiente. Quem você vai utilizar? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, obra do Ayrton Krenak. E esse filósofo faz uma crítica, gente, porque muitas vezes nós pensamos dessa forma. É como se nós que estamos na área urbanizada tivéssemos separados da natureza. Só que não, essa percepção é errônea, tá? Então eu posso utilizar essa obra em qualquer tema que faça referência às questões ambientais associadas, inclusive, ao quê? Ao capitalismo, principalmente nas áreas de produção. Será que quando você está andando ali na avenida, você tem a reflexão de que aquela avenida é o meio ambiente? Nós fazemos parte, estamos locados no meio ambiente? Conceitos centrais do Krenak, tá? Desafia claramente essa percepção. Nós temos também a humanidade zumbi, que faz referência a essa hiperconectividade que nós temos hoje. É como se a civilização, com base no consumismo, tivesse perdido essa humanidade. E hoje a pessoa só pensa em trabalhar e consumir. E quem sofre com isso? O meio ambiente. Nós temos também o conceito de subhumanidade. Amo esse conceito do Krenak. O autor argumenta que o modelo capitalista atual descarta grande parte da população, empurrando-a para uma subcamada. Ou seja, aqueles que vivem em áreas urbanizadas, de fato, conseguem ter acesso aos benefícios básicos de sobrevivência. Mas será que aquele indivíduo que está lá na zona periférica, lá nas margens do rio Amazônia, lembre agora dos ribeirinhos, será que eles vivem de fato essa humanidade ou de fato a subhumanidade? Então, nós vivemos claramente essa ideia do Krenak de subcamadas. Aqueles que não têm acesso a esses benefícios, eles estão à margem, tá? Desse conceito de subcamada. Então, não esqueça. Ele propõe também, ao invés de nós aceitarmos o fim ou a destruição ambiental, devemos manter a nossa subjetividade, cantar, dançar, criar histórias, pois essas diversidade é o que resiste à
padronização e a ideia de catástrofe. Ou seja, se você ainda tem enraizado ali, gente, na tua cultura, a ideia do boi bumbá, a ideia, vamos pensar assim, dos mitos amazônicos, com certeza, cuidado se você for à floresta e você desmatar, o curupira pode aparecer do teu lado. Lembra disso? Ou se você estiver ali tomando banho, um boto pode aparecer. Então, esses mitos, tá? Eles acabam fortalecendo a nossa ideia cultural e assim a preservação ambiental. A vida passa a ser vista apenas como trabalho e o acúmulo de bens, o que gera adoecimento. Então, nem pensar nesse consumismo excessivo. As pessoas privadas de direito, essa é a subcamada, tá? De direitos básicos como abrigo, alimentação, o que expõe a falsidade da promessa com as minorias, impede justamente o desenvolvimento do progresso, tá? Nacional. Então, gente, ideias excelentes. Ayrton Krenak não pode deixar de faltar na sua redação. E aqui eu deixo mais uma dica, crítica a separação entre o ser humano e a natureza. É muito forte essa crítica do Krenak, gente. Me faz refletir muito, porque, de verdade, muitas vezes nós não pensamos que estamos no meio ambiente, que nós estamos claramente ali, tá? Diante dessa preservação que deve ser, de fato, concretizada. Então, use Ayrton Krenak em meio ambiente, mudanças climáticas, urbanização, sustentabilidade, Amazônia. Você pode trazer qualquer tema que envolva. O tópico 2, crítica ao mito do progresso ilimitado. Hoje nós estamos sendo vamos dizer, estimulados, essa é a palavra certa, a sempre produzir, a sempre ser o melhor. E essa ideia, tá, de priorizar sempre o lado econômico pode acarretar em sérios danos. Uma outra ideia, quais temas eu posso trazer aqui na tela para vocês? Consumismo, capitalismo, desigualdade, tecnologia, desenvolvimento econômico. E para nós fecharmos, diversidade de saberes. Krenak defende que existem múltiplas formas de conhecer o mundo, tá? Não apenas a ciência, mas também através da diversidade, da cultura, povos tradicionais, inclusões. Então aqui tem outros temas que vocês podem trazer a Ayrton Krenak para defender a sua ideia, porque ele valoriza, inclusive, esses povos. Então agora, para vocês treinarem um pouquinho mais, eu já deixei, com base na nossa aula, no material disponíveis na cartela, ideias para vocês acrescentarem repertórios do Ayrton Krenak. Meio ambiente e mudanças climáticas, qual repertório você vai utilizar? Amazônia e preservação ambiental, consumo excessivo. Então, eu também já deixo para vocês, obviamente, a nossa resolução. Então, aqui está quais repertórios eu poderia utilizar. Gente, vocês precisam treinar. Lembrando que a redação, ela precisa, primeiro, partir da razão, do locus, tá? Não esqueçam disso. Partir da razão. Tu tem que buscar um repertório extremamente concatenado com o tema. Por isso, eu vou ser sincera, olha, isso é uma coisa pessoal da professora. Não sou muito fã de filmes na redação da UEA. Por isso, a minha dica é: leiam obras literárias, filósofos, sociólogos, que eu tenho certeza que vocês arrasarão na prova. E não deixem de ler Ayrton Krenak, filósofo atual, e eu sei que você vai ter uma nota excelente, porque você irá conseguir fundamentar o seu ponto de vista. Na aula de hoje, nós vimos a importância dos repertórios socioculturais, principalmente a partir da visão de filósofos e sociólogos, assunto importante para o vestibular da UEA. Para você ter mais informações e mais conteúdos, baixe o nosso aplicativo do Preveste UEA e siga nas redes sociais o Preveste para não perder nenhuma novidade. Caso contrário, você pode se dar mal no vestibular.